Zacarias 12, do 1 ao 3. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Ele quis chamar a atenção para os dias da criação, percebeu? Pegou ali do 1 até o 6. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto os cavalos, e aí por aí vai. Você vê que ele está profetizando algo aqui de Jerusalém, né? E aí quando chega do 8 ao 14, diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, e como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Olha que texto impressionante. Eles vão reconhecer o Senhor Jesus, o que eles negavam. Mas não vai para o lago de fogo. Eles não estão sendo destruídos. E existe explicação do porquê. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele que se chora amargamente, como se chora por um primogênito. Jesus é o primogênito. E eles vão chorar como quem chora por um primogênito. O que significa isso? Chora quando morre, quando perde. Quando uma mulher está grávida e perde o filho. Ela chora, não é? E aqui está falando de um primogênito que morre. Só que eles não reconheceram. Vão reconhecer no fim. E porque vão receber espírito de graça e de súplica. Por que o Senhor vai dar espírito de graça e de súplica para eles? Porque eles não, nesse tempo aqui, eles não estão reconhecendo o Messias, mas eles não vão aceitar o governo da besta. E muitos dentre eles vão até morrer por isso. Lá em Zacarias 14, diz que a cidade será tomada, metade da cidade será tomada, o anticristo vai estar lá, mas a outra metade o Senhor não vai deixar tomar. As mulheres serão forçadas, violentadas, vai ter cativeiro, vai ter tudo isso. E ninguém vai poder socorrer Jerusalém, a não ser aquele que eles não reconheciam. Mas por eles sofrerem as consequências de não se adaptarem ao sistema, o mundo todo vai estar contra Israel. Mas Israel depende do sistema do mundo. Ainda que eles tenham tanta tecnologia e autoridade nessa parte, as nações vão se opor contra eles. Querem tomar a terra deles. E não vai ter ninguém para socorrer eles. É o que Deus fala por intermédio de outros profetas, né? Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ouro, prata, vestes de grande abundância. Para que o Senhor quer ouro, prata e vestes para os seus santos glorificados? Ele não quer para os seus santos glorificados isso. Mas ele fala não somente aqui, como também outros profetas, que as nações trarão as suas riquezas para Jerusalém. Porque lá estará um sacerdócio rebaixado. E segundo Ezequiel do 40 ao 48, lá na altura do capítulo 42, 3 e 4, os sacerdotes do Senhor, e aquele tempo é tempo de milênio. Não tem como inventar nada de Ezequiel do 40 ao 48. É tempo de milênio. Os sacerdotes do Senhor devem cortar o cabelo como convém, devem se vestir de uma maneira que não venha suor sobre eles, devem se casar com pessoas virgens, etc, etc, etc. Naquele dia será gravado na campainha dos cavalos: Santo ao Senhor, santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Presta atenção nisso, irmãos. Isso é palavra e você tem que acreditar. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá cananeu na casa do Senhor dos Exércitos.
Como que terminou o profeta Zacarias? Falando de panelas e de sacrifícios sendo feitos no milênio. Não pelos glorificados. E não para pecado deles. Porque o pecado nos santos, na igreja, será aniquilado de uma vez por todas. Mas os sacerdotes rebaixados terão que fazer sacrifícios. Olha só, Ezequiel do 40 a 48 fala a mesma coisa. Mas o que acontece no nosso meio? A igreja não aceita a ideia de que no milênio haverá sacrifícios literais, porque o escritor de Hebreus deixou bem claro que sacrifício não pode aperfeiçoar a consciência. E o Filho de Deus fez sacrifício, não resta mais sacrifício. Só que o escritor de Hebreus está tratando de um tema referente ao nosso tempo. E no nosso tempo, fazer sacrifício pelos pecados é uma afronta contra o Filho. Templo literal, hoje, depois de Cristo, é uma afronta contra a obra de Cristo. Porque a palavra diz que nós somos o santuário de Deus. Então nós somos o santuário, oferecemos sacrifícios ao Senhor. Então não tem nada disso nesse nosso tempo. No milênio, o Senhor vai fazer uma restauração de todas as coisas e vai trazer a antiga aliança como ela deveria ser feita no tempo do milênio, para vergonha dos sacerdotes rebaixados e para as nações aprenderem a palavra de Deus em 3D. Nós temos a dispensação da antiga aliança, onde tinha sacrifício pelos pecados num templo literal, mas eles não faziam como deveriam ser feito. Poucas foram as vezes que realmente eles faziam aquilo que ainda não era a vontade plena do Senhor, porque tudo apontava para o Filho e para o seu corpo, mas poucas as vezes em que eles faziam corretamente. Na maioria das vezes eles faziam de maneira errada, e o Senhor levanta profetas para denunciar isso, principalmente Malaquias. Entendeu? Então nem o literal eles faziam corretamente. Poucas foram as vezes, por intermédio de Davi, por intermédio de Salomão, até por intermédio de Josué, os sacrifícios foram feitos de maneira agradáveis a Deus. Cheiro suave, não porque ele gosta de cheiro de carne, ou porque ele gosta de rios de azeite. Ele fala, rios de azeite não podem mudar as minhas posições contra vocês. Eu como carne por acaso? Junta tudo isso e vão comer carne, eu não como carne. E que cheiro suave é o que ele sentia? Era o que ele via no Filho no futuro. Então, no milênio, as nações vão comer carne, vão matar animais. Vai ter isso daí ainda no milênio. Elas não vão comer só frutas e legumes. Vai ter carne para comer. Para as nações. E já que vai matar os animais para esse propósito, os animais vão ser mortos não como é morto hoje, para abastecer os açougues, as indústrias. Essa matança horrível. No Antigo Testamento tinha muita matança, mas era para um propósito do Criador. Deus fala com os animais. E quando Deus fala com os animais, eles obedecem. Deus fala com leões e eles obedecem. Deus fala com urso, Deus fala com peixe, Deus fala com qualquer tipo de animal e eles obedecem. Deus fala com os corvos. Entendeu? Mas tudo vai ser feito de uma maneira preparada e agradável ao Senhor. E já que vão comer carne, não vão comer carne como se come hoje, fazer churrasco. Eles vão comer no temor do Senhor. Então o Antigo Testamento e o Novo Testamento vão estar juntos em 3D. Nós vamos ver a Bíblia em 3D. Tudo que os sacerdotes vão ensinar, não vão ensinar com a Bíblia para apenas ser imaginado. E ninguém vai fazer filme. Não vai ter filme para a gente ver nas imagens como que era. Vai ser na nossa frente, 3D. E não vai ser uma afronta contra o Filho de Deus, porque o próprio Cristo estará glorificado. Isso vai ser para ensino e temor das nações. Entendeu? Sim, para sacrifício para pecados. Sim, vai ser para isso. Porque está escrito em Ezequiel. E Zacarias acaba dessa maneira e ninguém pode pegar e inventar as coisas dizendo a panela significa o nosso corpo. A carne significa, deixa eu ver, sabe, para dar um sentido para a coisa. E ainda que a pessoa tente fazer essa loucura em Ezequiel 14, ela admitir que ela não entende, tudo bem, ela admitiu, não entendo. Mas a pessoa querer dizer que entende e inventar as coisas, aí é feio.
aí é errado. E Ezequiel, do 40 a 48, é pior ainda, porque lá tem detalhes sobre detalhes e medidas de altar e de sacrifício e tudo. Só que aí a igreja não entende que esse é o sacerdócio rebaixado e não entende o motivo e os propósitos para isso. Isso vai ser explicado para vocês, entendeu? Deus vai fazer uma restauração incrível de tudo. E é claro, a igreja não vai estar debaixo desses sacrifícios, as nações vão estar, mesmo com o Filho de Deus sobre a terra, e elas vão saber que aquilo não aperfeiçoa a consciência, mas aquilo traz ensinamento. É como se fosse um memorial para falar das coisas do Senhor. Isso, irmãos, é o que eu consigo ver, entendeu? Não quero dizer que quem pensa diferente disso daqui está errado, é herético, porque é um assunto realmente complexo, mas eu não vejo alternativa para isso e conheço muito bem a carta de Hebreus. Na verdade, eu tenho ela memorizada na cabeça, então não precisa de ninguém pôr o texto de Hebreus para mim. Eu conheço a carta memorizada, tá bom? E aí a gente continua a explicação desses mistérios em vídeos futuros. Pode deixar os comentários, eu não vou exigir que você entenda tudo através desse vídeo, que realmente é assunto complexo, tá? Mas deixa os comentários educadamente e vamos conversando, vamos estudando mais, que eu tenho certeza, para mim, que essas coisas serão assim. E será tudo glória para o Senhor, tá bom? Irmãos, é isso daí. Verifica a inscrição no canal, deixa o joinha, tá bom? E a gente se vê nos próximos estudos, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. Um abraço.